Atenção, brasileiros! A Rússia, mesmo sob duras sanções, acaba de abrir uma fábrica de munição no coração da América Latina. E não para por aí. Fuzis Kalashnikov, acordos militares estratégicos e alianças sombrias estão ganhando força bem ao nosso lado. Mas afinal, o que está por trás dessa aproximação entre Maduro e Putin? E por que isso deveria preocupar o Brasil agora? Enquanto os olhos do mundo estavam voltados para a guerra na Ucrânia e os conflitos no Oriente Médio, a Rússia fez um movimento silencioso, mas extremamente estratégico. Concluiu a construção de uma fábrica de munições em território venezuelano. A instalação, construída com tecnologia da estatal russa Rostec, tem capacidade para produzir até 70 milhões de cartuchos de munição calibre 7,62 por ano, o mesmo usado nos lendários fuzis AK-47, símbolo do armamento russo. Mas essa parceria vai além da produção de munição. O projeto inclui também a fabricação local dos próprios fuzis Kalashnikov, que serão usados pelas Forças Armadas da Venezuela. A iniciativa não apenas fortalece o arsenal venezuelano, como reduz a dependência externa de importações militares, garantindo autonomia bélica em pleno território sul-americano. Essa fábrica, na prática, consolida a Venezuela como uma base avançada da influência militar russa na América Latina. E isso ocorre num momento em que a Rússia enfrenta mais de 19 mil sanções econômicas impostas pelo Ocidente e busca rotas alternativas para manter sua indústria militar ativa, ao mesmo tempo em que estende sua presença estratégica pelo mundo. Nicolás Maduro e Vladimir Putin aproveitaram a inauguração para anunciar um novo pacto de cooperação militar. Os detalhes do acordo não foram divulgados, mas é sabido que mais de 260 tratados já foram firmados entre os dois países nas últimas décadas. O que chama a atenção agora é o tom abertamente estratégico, com foco em dissuasão e projeção de poder no continente americano. E enquanto tudo isso avança, quase sem repercussão na mídia brasileira, a pergunta que se faz é: quem está observando os movimentos dessa nova aliança militar tão perto da nossa fronteira? Enquanto a Venezuela reforça seu poder militar com apoio direto da Rússia, o Brasil amarga um calote bilionário silencioso. Desde 2018, a ditadura chavista de Nicolás Maduro simplesmente deixou de pagar sua dívida com o Brasil, que hoje já ultrapassa 10,3 bilhões. Desse total, cerca de 2,7 bilhões de reais são apenas juros acumulados. Esse rombo nos cofres públicos brasileiros tem origem em contratos de exportação de serviços e obras financiadas com dinheiro do contribuinte. Projetos como o metrô de Caracas e uma siderúrgica na Venezuela foram bancados por empresas brasileiras com respaldo do governo através do seguro de crédito à exportação, operado com recursos do Tesouro Nacional. Quando a Venezuela deu o calote, quem pagou a conta foi o Brasil. Mais grave ainda é a falta de reação institucional. O governo brasileiro afirma que tem enviado cobranças diplomáticas e notificações formais, mas até agora nenhum centavo foi recuperado. E não existe sequer um plano concreto de renegociação. A pergunta é inevitável: como um país que não paga suas dívidas consegue financiar armamentos com apoio de uma potência militar estrangeira? E pior, por que o Brasil, que tem interesses diretos na estabilidade da região, não reage com firmeza a esse avanço militar escancarado? Enquanto a Rússia arma a Venezuela, o Brasil permanece omisso, e o contribuinte brasileiro, que bancou essas obras, assiste calado a tudo isso. Em pleno dia da independência dos Estados Unidos, Maduro decidiu fazer um gesto inesperado. Enviou uma carta pública a Donald Trump pedindo o fim da perseguição contra imigrantes venezuelanos em território americano. O texto parecia uma mensagem diplomática pacífica, exaltando valores como liberdade, autodeterminação e justiça. Mas, nos bastidores, a história era outra. O mesmo governo que pedia respeito aos seus cidadãos, dias antes assinava acordos secretos com os Ribua para receber de volta venezuelanos deportados, inclusive membros de gangues e criminosos condenados. O plano envolvia voos organizados e escolta garantida. A promessa? Repatriação voluntária financiada pelo próprio regime de Maduro. Mais do que um gesto humanitário, a estratégia serviu como moeda de troca. O enviado especial de Trump, Richard Grenell, visitou Caracas e conseguiu, em troca, a libertação de cidadãos americanos presos na Venezuela, alguns mantidos há anos sob acusações frágeis.
O que está em jogo é uma artimanha diplomática, onde Maduro tenta se reposicionar como peça útil no cenário internacional, mesmo mantendo um regime repressivo internamente. Ele fala em diálogo com os Estados Unidos, enquanto fortalece laços com Rússia, Irã e China. Sorri para o Ocidente com uma mão e fecha o punho com os militares na outra. Para o Brasil, esse tipo de manobra deveria acender um alerta vermelho. Estamos vendo um vizinho instável, armado até os dentes, fazendo jogo duplo com o Ocidente. E tudo isso sem qualquer resposta regional coordenada. Outro capítulo sombrio do regime de Maduro foi o caso do cientista venezuelano Armando Miragaia, de 72 anos, preso sob acusação de traição após repassar informações ao FBI. Mas o conteúdo dessas informações é o que mais preocupa. Miragaia teria alertado os Estados Unidos sobre a presença de agentes da Al-Qaeda e do Irã operando em solo venezuelano. De acordo com o governo venezuelano, o cientista mantinha contato com uma agente do FBI e teria enviado mapas com possíveis bases de mísseis e drones iranianos, supostamente com alcance para atingir alvos no Zepuacaraqui e Huasi. Ele também denunciava que células extremistas estariam atuando livremente no país, com a permissão do regime. A resposta de Maduro foi dura e rápida: prisão imediata, acusação de espionagem sem direito de defesa. Miragaia desapareceu do mapa, sem julgamento público, sem acesso à imprensa. Nem mesmo sua família ou advogados tiveram notícias concretas sobre seu paradeiro. Diosdado Cabello, figura forte do regime, chamou as denúncias de fantasiosas, mas não negou diretamente a existência de bases estrangeiras. Apenas atacou a credibilidade do cientista. Esse caso levanta uma questão gravíssima. Há um eixo militar subterrâneo se formando na América Latina? Rússia, Irã, grupos extremistas, todos com livre trânsito num país vizinho ao Brasil? Mesmo que essas denúncias não sejam confirmadas, o simples fato de existirem já deveria mobilizar o Itamaraty, a defesa e as Forças Armadas. Mas, novamente, silêncio. Diante de tudo isso, aliança militar entre Rússia e Venezuela, produção de armas em massa, denúncias de presença de grupos extremistas e um calote bilionário aos nossos cofres, a postura do Brasil tem sido uma só: o silêncio. Não há reação estratégica. Não há plano. Não há cobrança firme. O Itamaraty se limita a notas diplomáticas protocolares. O Ministério da Defesa evita comentar o avanço militar venezuelano. E o Congresso finge que não é com ele. Enquanto isso, nossas fronteiras ao norte seguem vulneráveis, com fluxo constante de imigrantes e nenhuma presença militar robusta capaz de monitorar movimentações suspeitas. Se os Estados Unidos, a milhares de quilômetros de distância, se preocupam com bases iranianas e cooperação russa na Venezuela, por que o Brasil, vizinho direto, permanece inerte? A verdade é dura. Falta visão de Estado, falta projeto de soberania, falta coragem para defender os interesses nacionais. Não se trata apenas de um problema externo. Trata-se de segurança nacional, de proteger o que é nosso, de não permitir que interesses estrangeiros se instalem impunemente ao lado da nossa casa, enquanto pagamos a conta e assistimos tudo de braços cruzados. Comente aqui o que você pensa sobre tudo isso. Curta, compartilhe e inscreva-se agora no canal Salve o Brasil. Obrigado por assistir, e já deixo aqui outro vídeo que você também vai gostar.